O relógio de parede, com seus ponteiros dourados gastos pelo tempo, marcava 11h30 quando Ricardo Vasconcelos manuseou com destreza os aros de sua cadeira de rodas, atravessando a entrada estreita do pequeno café, chamado Encanto Doce. O estabelecimento estava escondido em uma rua paralelepípeda da Lapa, no Rio de Janeiro, como um segredo bem guardado entre os prédios coloniais desbotados pelo sol carioca. O lugar parecia ter parado no tempo. Mesas de ferro forjado pintadas de branco, com a tinta descascando nas bordas. Toalhas floridas de crochê feitas à mão, cada uma com um padrão único. Prateleiras de madeira escura, exibindo potes de vidro repletos de balas coloridas. Jujubas, drops de eucalipto, bombons caseiros. O aroma era uma sinfonia olfativa. Café moído na hora misturava-se ao cheiro doce de bolo de fubá ainda morno, canela em pó e o leve toque de baunilha que impregnava o ar. Ricardo posicionou sua cadeira junto à janela com a precisão de quem já havia dominado cada movimento necessário. Dali, através dos vidros embaçados pela umidade matinal, podia observar a rua estreita, onde pedestres apressados caminhavam com passos largos, alguns segurando guarda-chuvas ainda molhados da garoa persistente. Ambulantes gritavam ofertas de frutas da estação. Crianças de uniforme escolar corriam para não se atrasar, e o mundo seguia seu ritmo acelerado, indiferente ao homem que tentava, em silêncio, comemorar mais um ano de vida. Vestia uma camisa social bege clara, de algodão egípcio, abotoada até o pescoço com cuidado milimétrico, e um paletó cinza chumbo de corte inglês, roupas que ainda preservavam a imagem do empresário bem-sucedido que precisava manter perante o mundo. No pulso esquerdo, um relógio suíço de ouro branco brilhava discretamente, reflexo da luz filtrada pela janela, símbolo de uma riqueza material que não conseguia preencher o vazio emocional que carregava. Apesar da aparência impecável e da postura ereta, os olhos castanho escuros de Ricardo contavam outra história. Eram olhos fatigados, marcados por noites mal dormidas, que pareciam carregar o peso de 1000 decepções. Olhos que já contemplaram o sucesso do alto de coberturas luxuosas, mas que agora refletiam apenas a dor profunda de quem possuiu tudo o que o dinheiro podia comprar e descobriu, tarde demais, que havia perdido aquilo que realmente importava. "Vai tumbar pericibuissa, senhor Ricardo", exclamou Dona Olga com genuína alegria, emergindo da pequena cozinha nos fundos do café. Era uma senhora de aproximadamente 60 anos, cabelos completamente brancos, sempre presos em um coque impecável, usando um avental florido por cima de um vestido azul marinho. Seus olhos pequenos e bondosos brilhavam por trás dos óculos de grau, e suas mãos calejadas pelo trabalho de décadas demonstravam o carinho com que tratava cada cliente. "Já está tudo preparado, exatamente como o senhor pediu ontem." Momentos depois, ela retornou trazendo uma bandeja de prata com um pequeno bolo de cenoura caseiro, coberto por uma espessa camada de brigadeiro que ainda brilhava. A cobertura chocolate havia sido alisada com perfeição, e no centro do bolo, uma única vela azul bebê aguardava para ser acesa. Era uma criação simples comparada aos bolos de confeitaria francesa que Ricardo costumava encomendar em ocasiões especiais. Mas havia nele algo especial, o toque humano de quem cozinha com amor. Ricardo agradeceu com um leve movimento de cabeça, seus lábios esboçando um sorriso protocolar que não chegava aos olhos. Naquele momento, o silêncio do café parecia mais pesado que chumbo. Não havia convidados elegantemente vestidos, não havia música ao vivo, não havia brindes efusivos nem abraços calorosos. Apenas ele, o bolo solitário e o eco distante das vozes da rua, em um aniversário que deveria marcar uma celebração da vida, mas que soava como um lembrete cruel e implacável de sua profunda solidão. 40 anos. Ricardo fixou os olhos na vela ainda apagada, sua mente viajando para tempos distantes. Quando tinha 20 e poucos anos, cheio de energia e ambição desmedida, imaginava que estaria comemorando essa idade significativa em uma viagem de primeira classe para a Europa, talvez em um iate ancorado na Riviera Francesa, ou quem sabe organizando uma festa grandiosa em sua cobertura, cercado por dezenas de amigos leais e uma família unida. Mas o destino, com sua ironia cruel,
havia escrito um roteiro completamente diferente. 2 anos, 3 meses e 17 dias antes. Ele sabia a data exata de cor. Um acidente de carro na Barra da Tijuca mudara irreversivelmente o curso de sua existência. O impacto brutal não apenas lhe roubou para sempre os movimentos das pernas, mas também arrancou, como se fosse um órgão vital, toda a alegria de viver que sempre carregara como seu maior patrimônio. Pegou o smartphone de última geração que estava sobre a mesa, seus dedos deslizando pela tela em busca de notificações. Nenhuma mensagem de parabéns dos antigos colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com quem dividiu sonhos e esperanças durante 5 anos. Nenhum telefonema dos primos distantes ou dos tios que, após o acidente, se afastaram gradualmente, como se sua cadeira de rodas fosse um espelho incômodo refletindo a própria fragilidade humana, que ninguém queria encarar. A única presença constante e incondicional em todos os seus aniversários havia sido sua mãe, Dona Carmen, que partira para sempre no ano anterior, vítima de um câncer silencioso que a consumiu em poucos meses. Lembrar dela era como tocar em uma ferida ainda aberta. Era ela quem sempre se sentava ao seu lado nesta data especial. Entoava a música de Parabéns para Você, com aquela voz doce e levemente desafinada, e o abraçava com uma força que parecia dizer que, não importasse o que acontecesse, seu amor seria eterno e inabalável. Quer que eu acenda a velhinha? Perguntou Dona Olga, reaparecendo silenciosamente ao lado da mesa, com um isqueiro antigo na mão, sua voz carregada de ternura maternal. Ricardo respirou profundamente, o ar entrando em seus pulmões como se fosse a primeira vez, e assentiu lentamente. A chama amarelo-alaranjada da vela dançou por um momento antes de se estabilizar, iluminando seu rosto e revelando as rugas discretas de preocupação que se formaram ao redor dos olhos nos últimos anos, além da tristeza profunda que ele se esforçava diariamente para mascarar por trás de uma fachada de controle e determinação. Ficou ali, hipnotizado, encarando o fogo tremeluzente que se mexia suavemente com a brisa que entrava pela fresta da janela, como se buscasse dentro daquela pequena luz algum motivo genuíno para fazer um pedido de aniversário. Dinheiro ele possuía em abundância. Suas empresas continuavam lucrativas, mesmo com sua ausência física. Reconhecimento profissional também não lhe faltava. Ainda era consultado por colegas do setor imobiliário. Mas felicidade, aquela sensação leve e espontânea de contentamento com a vida, isso parecia tão inalcançável quanto voltar a caminhar. Foi exatamente nesse momento de introspecção profunda que o tilintar melodioso do sino de bronze, pendurado na porta, anunciou a chegada de novos clientes. Uma mulher jovem entrou apressadamente, trazendo pela mão uma garotinha de aproximadamente 7 anos. A mãe, aparentando cerca de 30 anos, usava um uniforme hospitalar simples, calça e blusa brancas com um cardigã azul claro, marcado pelas evidências de longas horas de trabalho. Pequenas manchas, vincos de cansaço, sapatos brancos com sola gasta. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo prático, e seu rosto, apesar da evidente fadiga, mantinha uma expressão doce e determinada. A filha, em contraste marcante, era pura energia e cor. Vestia um vestido florido nas tonalidades rosa e amarelo, com uma fita de cetim no cabelo e sandálias vermelhas que faziam barulho a cada passo. Seus olhos grandes e expressivos brilhavam com aquela curiosidade natural das crianças, que ainda veem o mundo como um lugar cheio de possibilidades mágicas. "Boa tarde", disse a menina com um sorriso radiante, cumprimentando primeiro, antes mesmo que sua mãe pudesse tomar a iniciativa social. "Boa tarde, minhas queridas", respondeu Dona Olga com o carinho genuíno de uma avó, secando as mãos no avental. "O que vão querer hoje? O biscoito de nata que a Helena gosta tanto ainda está quentinho." "Já um biscoitinho para a Helena mesmo", explicou a mulher, sua voz revelando aquela doçura natural misturada ao cansaço de quem trabalha em turnos duplos. "Prometi se ela tirasse nota boa na prova de matemática desta manhã." "E eu tirei 9, tia Olga", completou Helena saltitando de alegria. "A conta de dividir era difícil, mas eu consegui." Dona Olga sorriu, mas Helena, com a atenção dispersa típica das crianças,
já havia se distraído com algo muito mais interessante do outro lado do pequeno salão. Seus olhos brilhantes de curiosidade se fixaram no bolo solitário à frente de Ricardo, na vela acesa que dançava suavemente, e naquele homem bem vestido que parecia tão sozinho. "Mãe, olha só", sussurrou em voz alta, apontando discretamente. "Aquele senhor está fazendo aniversário sozinho." A mulher sentiu as bochechas corarem de constrangimento imediato. "Helena, não aponte. Isso é muito feio e falta de educação", repreendeu suavemente, tentando puxar a filha para longe. Mas Helena possuía aquela determinação inocente das crianças, que acreditam poder consertar o mundo com gestos simples. Soltou-se da mão protetora da mãe e correu com suas sandálias barulhentas até a mesa de Ricardo, parando bem na frente dele, e o encarando com uma sinceridade desconcertante e pura, sem qualquer traço de pena ou constrangimento. "Oi, moço", disse com naturalidade espantosa. "Minha mãe sempre diz que ninguém deve cantar parabéns sozinho, porque aniversário é coisa alegre. Quer que eu te ajude? Eu sei a música inteirinha, até a parte do é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora." Ricardo sentiu-se completamente desarmado. Não estava acostumado a ser abordado com tamanha espontaneidade há muito tempo. Desde o acidente, os olhares que recebia na rua eram invariavelmente de 3 tipos: pena constrangedora, curiosidade mórbida ou indiferença estudada. Nunca havia encontrado essa naturalidade genuína, essa aceitação incondicional de uma criança que via apenas um ser humano comemorando a vida. Pela primeira vez em meses incontáveis, sentiu os músculos ao redor da boca se moverem em direção a algo que remotamente lembrava um sorriso verdadeiro. "Pode sim, pequena", respondeu sua voz inicialmente embargada pela emoção inesperada. "Seria uma honra ter sua companhia." A mãe de Helena correu imediatamente para buscar a filha, seu rosto vermelho de vergonha social. "Por favor, me desculpe, senhor", disse atropeladamente, segurando delicadamente os ombros da menina. "A Helena é muito espontânea. Às vezes não entende bem os limites sociais. Espero que não tenha se incomodado." Ricardo ergueu os olhos para observar aquela mulher mais atentamente. Por um instante revelador, percebeu algo extraordinariamente raro na expressão dela. Não havia nem uma gota de piedade em seu olhar. Não havia aquela compaixão condescendente que o deixava furioso, nem o constrangimento que o fazia se sentir um fardo social. Havia apenas respeito humano genuíno, um pedido sincero de desculpas por qualquer intromissão e uma mãe protegendo sua filha pequena. Essa naturalidade o desarmou completamente. Pelo contrário, respondeu com uma firmeza que há muito não sentia, sua voz ganhando uma cor mais calorosa. "É o presente de aniversário mais inesperado e genuíno que recebi em anos." Dona Olga, que havia assistido a toda a cena desde sua posição privilegiada, atrás do balcão, sorriu com aquela sabedoria de quem já viveu o suficiente para reconhecer momentos especiais quando eles acontecem. Sem fazer alarde, preparou discretamente 2 pratinhos extras com biscoitos caseiros e 2 xícaras pequenas, uma com chocolate quente para Helena e outra com café para a mãe. Colocando tudo sobre a mesa, como se soubesse intuitivamente que aquele encontro aparentemente casual não era coincidência, mas sim o primeiro capítulo de uma história que mudaria todas aquelas vidas para sempre. E assim, naquele café modesto e aconchegante, perdido entre as ruas históricas da Lapa, um milionário solitário de 40 anos conheceu uma menina cheia de luz natural e uma mãe trabalhadora e batalhadora, sem que nenhum dos 3 pudesse imaginar que aquele encontro singelo seria apenas o começo de uma jornada extraordinária de redescoberta da esperança, da família escolhida e do verdadeiro significado da riqueza humana. 2 dias inteiros haviam se passado desde aquele aniversário singular no Encanto Doce, mas a memória permanecia vívida na mente de Ricardo como uma fotografia em alta definição. Ele ainda conseguia ouvir perfeitamente a voz cristalina da menina que, sem cerimônias ou protocolos sociais, o convidou a não celebrar sozinho mais um ano de vida. Recordar aquele instante aparentemente simples despertava nele uma sensação que julgava completamente perdida. Um calor sutil, mas persistente no peito, uma espécie de aquecimento interno
que lembrava vagamente os tempos em que ainda acreditava na bondade espontânea das pessoas. Na manhã dourada de quinta-feira, o sol tropical inundava as ruas históricas da Lapa com uma claridade intensa e acolhedora. O movimento matinal já havia começado. Vendedores ambulantes preparavam suas bancadas de frutas frescas, funcionários públicos caminhavam apressados em direção aos órgãos governamentais próximos, e o aroma característico de pão francês se misturava ao cheiro do asfalto ainda úmido da madrugada carioca. E Ricardo havia concluído mais cedo que o previsto uma reunião virtual tensa com seus advogados especializados em direito empresarial. Uma discussão sobre contratos imobiliários que se arrastava há meses. Com a tela do notebook ainda exibindo a mensagem "reunião finalizada", ele se encontrou diante de duas opções: retornar imediatamente ao seu apartamento de cobertura em Copacabana, com seus 400 metros quadrados de silêncio opressivo e vista panorâmica para o mar, ou a segunda opção surgiu quase por impulso. Decidiu passar novamente no pequeno café da Lapa. Talvez fosse motivado pelo aroma inconfundível de café moído na hora que o transportava instantaneamente para manhãs da juventude, quando sua mãe, Dona Carmen, preparava o café da manhã cantarolando sambas antigos na cozinha. Talvez fosse por outro motivo mais profundo e íntimo, uma necessidade emocional que ele ainda não queria ou não conseguia admitir para si mesmo. O trajeto de 20 minutos pela cidade foi feito em silêncio contemplativo. Seu motorista particular, seu Antônio, um homem discreto de 50 e poucos anos que trabalhava com a família há mais de uma década, percebeu a mudança sutil no humor do patrão, mas manteve sua profissionalismo habitual, limitando-se a comentários sobre o trânsito e as condições climáticas. Assim que Ricardo atravessou a entrada do Encanto Doce, o sino de bronze pendurado na porta anunciou sua chegada com aquela melodia familiar e acolhedora. Dona Olga, que estava organizando os potes de doces na vitrine frontal, ergueu imediatamente o rosto enrugado e abriu um sorriso genuíno que iluminou seus olhos pequenos por trás dos óculos de grau. "Ora, senhor Ricardo!" exclamou com evidente satisfação. "Que surpresa mais do que agradável. Vai querer outro bolinho de cenoura igual ao do aniversário?" "Hoje não, Dona Olga", respondeu ele, manobrando sua cadeira de rodas com movimentos precisos em direção à mesma mesa estratégica próxima à janela, de onde podia observar o movimento da rua. "Só um café preto bem forte sem açúcar, por favor." "Certainly." "Claro, querido. Vou preparar do jeitinho que o senhor gosta", disse ela, secando as mãos no avental antes de se dirigir à máquina de café profissional que dominava uma parede inteira da pequena cozinha. Enquanto esperava, Ricardo permitiu que seus olhos vagueassem lentamente pelo interior aconchegante do salão, observando detalhes que haviam passado despercebidos na primeira visita. As fotografias antigas da Lapa penduradas nas paredes, o ventilador de teto que girava preguiçosamente, o gato malhado que dormitava sobre uma pilha de jornais antigos próximo à entrada. Foi exatamente nesse momento de observação casual que seu coração disparou de forma completamente inesperada. Sentada em uma mesa no canto oposto do salão, com as costas parcialmente voltadas para ele, estava a mesma mulher que encontrara 2 dias antes. O uniforme hospitalar branco, ligeiramente amarrotado, denunciava claramente a correria e o cansaço de um plantão noturno que provavelmente havia se estendido além do horário previsto. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo prático, com alguns fios rebeldes escapando ao redor do rosto, e ela segurava uma caneca de café fumegante com ambas as mãos, como quem busca conforto no calor da bebida. Ao lado dela, ocupando uma cadeira que parecia grande demais para seu tamanho, estava a pequena Helena. A menina mordia com entusiasmo genuíno um pão de queijo dourado e ainda morno, suas tranças castanhas balançando ritmadamente a cada movimento animado da cabeça, enquanto contava algo que, obviamente, considerava muito importante para sua mãe. Ricardo sentiu um impulso quase irresistível de se levantar de sua cadeira e atravessar o salão com passos decididos para cumprimentá-las, exatamente como faria em seus tempos de executivo confiante e socialmente desembaraçado. No entanto,
a realidade atual se impôs imediatamente. A lembrança física da cadeira de rodas o trouxe brutalmente de volta à sua condição presente, como um balde de água fria sobre qualquer impulso espontâneo. Limitou-se a observar em silêncio respeitoso, prisioneiro de uma insegurança que não experimentava desde a adolescência. E se sua presença fosse indesejada? E se aquela interação calorosa do aniversário tivesse sido apenas cortesia educada? E se ele fosse visto como um incômodo, um estranho tentando se inserir inapropriadamente na intimidade familiar de mãe e filha? Antes que pudesse tomar qualquer decisão consciente sobre como proceder, Helena levantou casualmente os olhos de seu pão de queijo e o notou. Seus olhos grandes e expressivos se iluminaram instantaneamente, como se tivesse acabado de avistar um velho amigo querido após uma longa separação. "Mamãe, olha quem está aqui!" gritou com alegria espontânea, apontando discretamente. "É o moço do bolo de aniversário." Camila, ele finalmente lembrara o nome, se virou lentamente na cadeira seguindo a direção do dedo da filha. Quando seus olhos encontraram os de Ricardo, uma expressão de genuína surpresa tomou conta de seu rosto. Por um instante breve, ela pareceu ligeiramente sem jeito, talvez se perguntando se aquele encontro era coincidência ou algo planejado. Ainda assim, seus bons modos prevaleceram, e ela ofereceu um sorriso educado, mas autêntico. "Bom dia, senhor", disse com sua voz naturalmente doce. "Realmente não esperava encontrá-lo aqui novamente tão cedo." Ricardo respirou profundamente, tentando controlar o nervosismo inesperado que sentia crescer no peito. Há anos não experimentava aquela sensação de ansiedade social positiva. "Para ser completamente honesto, o café daqui é realmente viciante", respondeu conseguindo manter um tom casual. "E se me permite dizer, sem soar inconveniente, a companhia inesperada da última vez tornou a experiência ainda mais memorável." Helena riu com gargalhadas cristalinas, batendo palmas pequenas em aprovação total. "Eu sabia, mãe. Eu sabia que ele não tinha ficado bravo comigo por ter cantado parabéns." Camila revirou os olhos em um gesto maternal universal e balançou a cabeça, com aquela mistura de exasperação e ternura que todas as mães conhecem bem. No entanto, qualquer dureza ou reserva inicial logo se suavizou ao observar a reação genuinamente positiva da filha. "Por favor, me desculpe novamente pelo atrevimento dela naquele dia", disse com sinceridade. "A Helena é espontânea em excesso. Às vezes me coloca em situações sociais bem complicadas sem nem perceber." "Não precisa se desculpar nem uma única vez", respondeu Ricardo com total sinceridade, sua voz ganhando uma cor mais calorosa. "Na verdade, foi disparadamente a melhor e mais significativa parte do meu aniversário em anos." Dona Olga, que havia observado discretamente toda a interação desde sua posição estratégica atrás do balcão principal, aproximou-se carregando uma bandeja com o café de Ricardo e uma ideia aparentemente espontânea que brilhava em seus olhos experientes. "Vocês não querem se juntar?" sugeriu com naturalidade estudada, gesticulando em direção a uma mesa redonda, maior localizada no canto mais reservado do café. "Aquela mesa ali está completamente livre e vocês ficariam muito mais confortáveis para conversar." Camila hesitou visivelmente por alguns segundos, claramente dividida entre a educação social e uma cautela natural desenvolvida por anos de independência forçada. Seus olhos se moviam rapidamente entre Ricardo, Helena e a mesa sugerida, pesando mentalmente os prós e contras da situação. Mas Helena, com aquela determinação irrefreável das crianças que ainda não aprenderam a complicar situações simples, não deu tempo para qualquer debate mental prolongado. Levantou-se de um salto energético e correu até a cadeira de rodas de Ricardo, colocando suas mãozinhas pequenas nos apoios laterais e começando a empurrá-la em direção à mesa maior com toda a naturalidade do mundo, como se fossem velhos amigos que se encontravam regularmente. "Vamos, mãe", ordenou com a autoridade de quem não aceita contradições. "Ele não pode ficar tomando café sozinho de novo. Isso é muito triste." Sem alternativas viáveis e ligeiramente constrangida pela determinação da filha, Camila cedeu com uma expressão que misturava resignação e divertimento contido. Recolheram suas coisas da mesa original e se acomodaram na mesa maior,
enquanto Dona Olga se afastava com um sorriso satisfeito de quem acabara de fazer uma boa ação. Ricardo, agora posicionado confortavelmente em frente às duas, foi o primeiro a quebrar o silêncio inicial, que poderia ter se tornado constrangedor. Ainda não tive o prazer de saber seu nome completo, senhora. Camila Duarte Santos, respondeu ela, ajeitando inconscientemente o coque improvisado que prendia seus cabelos. E essa pequena furacão aqui é a Helena Duarte Santos, como já teve oportunidade de perceber nos 2 encontros. Ricardo Vasconcelos apresentou-se formalmente, estendendo a mão direita através da mesa. O aperto de mão dela foi firme e direto, sem hesitação, sem aquela delicadeza excessiva que algumas pessoas demonstram ao cumprimentar cadeirantes, como se fossem feitos de porcelana frágil. A conversa começou de forma cautelosa, com aqueles tópicos universalmente seguros que desconhecidos usam para quebrar o gelo. Mas logo, impulsionada pela personalidade irreprimível de Helena, a atmosfera se aqueceu naturalmente. A menina falava sem qualquer filtro sobre tudo, sua escola municipal na Tijuca, como queria se tornar veterinária quando crescesse, para cuidar de todos os animais abandonados do Rio de Janeiro. Seus desenhos de cachorros e gatos feitos com lápis de cor no caderno escolar, que carregava orgulhosamente na mochila rosa. Ricardo ouviu cada palavra com uma atenção concentrada que não dedicava a conversas casuais há muito tempo. Genuinamente encantado com a espontaneidade pura e a visão otimista de mundo daquela criança. Fazia perguntas específicas sobre os desenhos, elogiava suas ambições profissionais com seriedade respeitosa e, aos poucos, sentia uma leveza que havia esquecido ser possível. Camila, naturalmente mais reservada e cautelosa, observava a interação com atenção maternal protetiva. Gradualmente, começou a compartilhar fragmentos de sua própria história. Trabalhava em turnos duplos como auxiliar de enfermagem, manhã no Hospital Municipal da Tijuca e tarde em uma clínica particular de Copacabana, para conseguir sustentar a filha sozinha com dignidade. O pai de Helena havia literalmente desaparecido antes mesmo do nascimento, deixando apenas promessas vazias e uma conta bancária vazia. E desde então, ela aprendera da forma mais difícil possível que dependência emocional ou financeira era um luxo que não podia se permitir. Não falava com amargura ou autopiedade, mas com aquela firmeza serena de quem já não tinha tempo nem energia emocional para lamentações ou vitimismo. Era uma sobrevivente no melhor sentido da palavra. Imagino que não deve ser nada fácil conciliar tudo isso, comentou Ricardo, com tom genuinamente respeitoso, sem qualquer traço de condescendência. Camila suspirou lentamente e permitiu-se um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Realmente não é, admitiu com honestidade. Tem dias que chego em casa tão exausta que mal consigo ajudar a Helena com a lição de casa. Mas quando olho para ela, para tudo que ela representa e tudo que ainda pode se tornar, sei com certeza absoluta que cada sacrifício vale completamente a pena. Helena, que havia estado concentrada em colorir um guardanapo de papel com uma caneta que pedira emprestada a Dona Olga, percebeu instintivamente a seriedade crescente da conversa adulta. Com aquela sensibilidade emocional aguçada que as crianças às vezes demonstram, inclinou-se sobre a mesa e encostou a cabeça no braço direito de Ricardo com familiaridade absoluta, como se o conhecesse há anos em vez de dias. Sabe de uma coisa? Disse baixinho, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. Você parece muito triste por dentro, mesmo quando está sorrindo. Mas não precisa ficar assim. A gente pode ser sua família emprestada. Ricardo engoliu em seco, sentindo um nó emocional se formar instantaneamente em sua garganta. Como uma criança de 7 anos podia enxergar com tanta clareza o que ele próprio lutava para esconder até de si mesmo? Como ela podia oferecer com tamanha naturalidade exatamente aquilo que ele nem sabia que desesperadamente precisava? Eu gostaria muito disso, Helena, respondeu com uma voz ligeiramente embargada pela emoção. Muito mesmo. Camila observava toda a interação em silêncio contemplativo, claramente dividida entre sentimentos conflitantes. Por um lado, seus instintos protetivos maternais a alertavam para não permitir
que Helena se apegasse muito rapidamente a um estranho, por mais gentil que parecesse. Por outro lado, havia algo inegavelmente diferente naquele homem. Ele não demonstrava a arrogância típica dos ricos que às vezes atendia na clínica particular. Não a tratava com superioridade social ou condescendência. Havia nele um vazio existencial, que estranhamente lembrava o dela própria, embora por motivos completamente diferentes. Um vazio que parecia ser preenchido, mesmo que momentaneamente, por pequenos instantes genuínos de conexão humana. A conversa se estendeu muito além do que qualquer um dos três havia originalmente planejado. Quando finalmente perceberam a passagem do tempo, o relógio antigo de parede marcava 12:15. Camila se levantou abruptamente, tomada por súbito alarme. "Meu Deus, precisamos ir embora agora!" exclamou, já recolhendo apressadamente a mochila de Helena e sua própria bolsa. "Estou terrivelmente atrasada para o plantão da tarde." Helena imediatamente fez uma birra sonora e dramática, cruzando os bracinhos e empurrando o lábio inferior para fora em protesto total. "Mas mãe, eu não quero ir embora ainda." "Estava tão bom aqui." "Helena, você sabe que a mamãe não pode se atrasar no trabalho", explicou Camila com firmeza maternal, mas sem rispidez. "Vamos, pegue suas coisas." A menina acabou obedecendo com relutância visível, mas antes de seguir definitivamente sua mãe, em direção à porta, correu impulsivamente até Ricardo e se inclinou para cochichar algo em seu ouvido com a seriedade conspiratorial das crianças. "Você promete que vai voltar aqui outro dia?" "Promete mesmo." Ricardo olhou nos olhos brilhantes e expectantes da menina e sentiu seu coração se aquecer de uma forma que havia esquecido ser possível. "Prometo solenemente", respondeu com total sinceridade. "E você sempre cumpre suas promessas?" insistiu ela, precisando ter certeza absoluta. "Sempre", confirmou ele, estendendo o dedo mindinho. "Quer fazer um juramento de mindinho?" Helena riu deliciada e entrelaçou seu dedinho pequeno com o dele, selando o acordo com toda a seriedade de um contrato oficial. Depois disso, ela correu para alcançar sua mãe, que já estava na porta acenando um último adeus educado para Ricardo. E ali ficou ele, posicionado junto à janela do café, observando mãe e filha se afastarem pela rua movimentada da Lapa. Camila caminhando com passos rápidos e determinados de quem luta contra o relógio, Helena saltando ao seu lado e se virando várias vezes para acenar animadamente. Pela primeira vez desde o acidente que mudou sua vida completamente, Ricardo sentiu que tinha um motivo genuíno e concreto para acordar no dia seguinte, para retornar àquele lugar simples e acolhedor. Um motivo que definitivamente não estava impresso em qualquer cardápio, mas que alimentava uma parte de sua alma que julgava morta para sempre. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas significativa, na rotina meticulosamente organizada de Ricardo. Pela primeira vez em mais de 2 anos, ele acordava de manhã com um pensamento que não envolvia planilhas financeiras, reuniões corporativas ou relatórios trimestrais. O que lhe vinha imediatamente à mente, ainda nos primeiros segundos de consciência, eram os olhos castanho-mel expressivos de Camila, cheios de uma determinação que ele admirava secretamente, e o sorriso genuinamente ingênuo de Helena, capaz de iluminar qualquer ambiente com sua espontaneidade pura. Aquela cena aparentemente banal e despretensiosa no encanto doce havia plantado nele uma semente estranha e inesperada, a vontade crescente de viver algo autêntico que fosse além da rotina emocionalmente estéril que carregava como uma cruz desde o acidente. Pela primeira vez desde que sua vida mudara drasticamente, Ricardo sentia-se curioso sobre o amanhã, ansioso para descobrir se aquela conexão humana genuína poderia realmente florescer ou se havia sido apenas um momento isolado de bondade casual. Na manhã fresca de sexta-feira, com o céu do Rio ainda tingido pelos tons dourados do amanhecer, Ricardo tomou uma decisão que 2 anos atrás teria sido automática, mas que agora exigia coragem consciente. Voltaria ao café. Não tinha certeza se teria a sorte, ou seria destino, de encontrar Camila e Helena novamente. Mas o simples risco da possibilidade já parecia valer completamente a pena. A incerteza, paradoxalmente,
trazia-lhe uma adrenalina positiva, que não sentia há muito tempo. Quando atravessou a porta do Encanto Doce e o sino anunciou sua chegada, o coração disparou de forma quase adolescente ao avistá-las ocupando uma das mesas próximas à janela lateral. Helena estava completamente concentrada, rabiscando com lápis de cor em um caderno de capa colorida, decorado com estrelas e unicórnios, a língua ligeiramente projetada para fora em sinal de concentração total. Camila, por sua vez, lia com atenção concentrada uma receita de bolo de chocolate recortada cuidadosamente de uma revista feminina, seus lábios se movendo silenciosamente enquanto memorizava os ingredientes e as medidas. Senhor Ricardo. Helena foi instantaneamente a primeira a perceber sua presença, interrompendo seus desenhos e abanando o braço pequeno energicamente, como quem chama um velho amigo querido após uma separação. Eu sabia que você ia voltar. Eu falei para a mamãe que você tinha prometido. Camila levantou os olhos da receita e ofereceu um sorriso que, embora genuinamente caloroso, carregava uma reserva cautelosa, quase imperceptível. O tipo de precaução que mulheres independentes desenvolvem após anos de decepções. Bom dia, Sr. Ricardo, cumprimentou educadamente. Parece que o senhor realmente está se tornando um freguês assíduo da casa. Ricardo manuseou sua cadeira com movimentos já familiares e se posicionou próximo à mesa, tentando manter um tom casual, que disfarçasse o nervosismo que sentia crescer no peito. Para ser completamente honesto, o café da Dona Olga realmente é irresistível, respondeu com um meio sorriso. Mas preciso confessar que não é o único motivo que me atrai para cá ultimamente. Helena soltou uma risadinha deliciada que ecoou pelo salão, cobrindo a boca com as mãos em gesto conspiratório. Mas Camila preferiu fingir que não havia captado a insinuação sutil, mudando diplomaticamente de assunto. Helena, que tal mostrar ao Sr. Ricardo aquele desenho especial que você fez ontem à noite? A menina imediatamente girou o caderno com orgulho evidente e exibiu uma figura colorida que fez o coração de Ricardo pular uma batida. Era o desenho de uma família. Uma mulher de cabelos castanhos usando uniforme branco, uma garotinha de vestido cor-de-rosa e tranças e um homem sorridente sentado em uma cadeira de rodas detalhadamente colorida de azul. Acima das três figuras, um sol amarelo brilhante e algumas nuvens brancas completavam a cena idílica. É a nossa família, explicou Helena com aquela sinceridade desconcertante das crianças. Eu, a mamãe e você. Olha, até desenhei sua cadeira bonita e o lugar onde a gente sempre senta aqui no café. O coração de Ricardo bateu com uma força que quase lhe tirou o fôlego. Camila ficou visivelmente constrangida, suas bochechas corando levemente, enquanto rapidamente fechava o caderno e o colocava dentro da mochila da filha. Por favor, me desculpe, disse atropeladamente. A Helena tem uma imaginação muito fértil. Às vezes cria fantasias que... Não precisa pedir desculpa nem explicar nada, interrompeu Ricardo com voz genuinamente suave, seus olhos brilhando de emoção contida. Na verdade, esse talvez seja o presente mais bonito e significativo que já recebi em toda a minha vida. O silêncio que se seguiu foi carregado de sentimentos complexos que nenhum dos dois adultos ousava nomear ou explorar mais profundamente, mas que pairava no ar como uma possibilidade não dita. Naquela manhã ensolarada, a conversa naturalmente tomou rumos mais pessoais e profundos que os encontros anteriores. Dona Olga, com sua sensibilidade característica, trouxe café fresco e biscoitos caseiros. Depois se retirou discretamente, permitindo que a intimidade da conversa fluísse sem interrupções. Camila, talvez influenciada pela atmosfera acolhedora e pela atenção respeitosa que Ricardo demonstrava, começou a compartilhar fragmentos mais íntimos de sua trajetória pessoal. Contou que começara a trabalhar ainda muito jovem, aos 16 anos, como atendente em uma farmácia do subúrbio para ajudar sua própria mãe, viúva precoce, a sustentar a casa. Depois de conseguir terminar o ensino médio cursando supletivo, noturno, estudando até altas horas depois de dias exaustivos de trabalho,
Havia conseguido uma vaga como auxiliar de enfermagem em um hospital público da Zona Norte. Foi lá no hospital que conheci o pai da Helena, disse Camila, mexendo distraída nas bordas do guardanapo de papel, seus olhos fixos na mesa como se relembrar fosse fisicamente doloroso. Ele era residente de cardiologia, quase terminando a especialização. Vinha de família médica tradicional, tinha um futuro promissor garantido. E eu? Bem, eu era só uma auxiliar de enfermagem que estudava à noite para tentar fazer faculdade de enfermagem. Ricardo ouviu cada palavra em silêncio respeitoso, percebendo pela primeira vez na vida como suas próprias dificuldades financeiras eram inexistentes comparadas às lutas diárias de pessoas como Camila. Ele era charmoso, inteligente, sabia exatamente o que falar para fazer uma mulher se sentir especial, continuou ela, com um sorriso triste que não chegava aos olhos. Me fez acreditar em sonhos que eu nem sabia que podia ter. Prometia casamento após formar, uma vida melhor, segurança, até que descobriu minha gravidez. E então, da noite para o dia, simplesmente desapareceu. Deixou o hospital, cancelou o celular, mudou de endereço. Nunca mais deu notícias, nunca quis saber da filha. A voz dela não carregava amargura ou autocomiseração, apenas uma aceitação madura e dolorosa da realidade. Ricardo percebeu que não estava ouvindo apenas a história de uma mulher abandonada, mas sim o relato de alguém que conhecera de perto a face mais cruel da desigualdade social. Enquanto o homem que a engravidou seguiu sua vida privilegiada, com todas as oportunidades intactas, ela ficou completamente sozinha para criar uma criança, enfrentando preconceitos e dificuldades financeiras que ele jamais experimentaria. Desde então, aprendi da forma mais difícil possível a não depender emocionalmente ou financeiramente de ninguém. Completou Camila com aquela firmeza serena que Ricardo estava aprendendo a admirar profundamente. Trabalho em turnos, duplos, às vezes triplos quando há oportunidade de hora extra, para que Helena nunca sinta falta de nada essencial. Ela não pediu para vir ao mundo, muito menos para nascer em uma família sem estrutura tradicional. Ela sorriu com ternura genuína para a filha, que naquele momento lambia com concentração absoluta a cobertura rosa de um cupcake que Dona Olga havia trazido de cortesia, completamente alheia à densidade emocional da conversa adulta. Ricardo sentiu uma vontade imensa de dizer algo encorajador, alguma palavra de conforto ou admiração pela força dela. Mas as palavras literalmente travaram em sua garganta. Ele, que possuía uma fortuna pessoal capaz de mudar a vida de centenas de pessoas, que tinha acesso a qualquer luxo ou comodidade que desejasse, sentia-se inexplicavelmente pequeno e inadequado diante daquela mulher que enfrentava o mundo diário com tão poucos recursos materiais, mas com uma dignidade e coragem que ele não tinha certeza de possuir. De volta ao seu apartamento de cobertura naquela noite, Ricardo encontrou-se completamente incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa além de Camila. Sentado em sua sala de estar com vista panorâmica para a praia de Copacabana, cercado por obras de arte caras e móveis de design italiano, ele se forçou a lembrar de como era sua vida antes do acidente. Tinha sido um homem física e emocionalmente ativo, cheio de planos ambiciosos e aventuras ousadas. Viajava constantemente a negócios, praticava esportes radicais nos finais de semana. Tinha uma agenda social intensa, repleta de eventos corporativos e encontros românticos casuais. O acidente havia-lhe arrancado toda essa identidade dinâmica em questão de segundos fatídicos. Desde então, passara gradualmente a se esconder atrás da imagem cuidadosamente construída do empresário frio e calculista, distante emocionalmente, dono de uma fortuna incalculável, mas aparentemente incapaz de qualquer vulnerabilidade humana. E, mais dolorosamente, fisicamente dependente de uma cadeira de rodas para qualquer deslocamento. Agora, conhecer Camila e Helena fazia surgir em seu íntimo uma pergunta emocionalmente devastadora que ele vinha evitando enfrentar. Seria ele, em seu estado atual, realmente digno de alguém como ela? Uma mulher que, mesmo sem recursos financeiros significativos, conseguia sustentar uma filha com dignidade inquestionável,
trabalhar incansavelmente, manter a esperança e ainda encontrar energia para ser gentil com desconhecidos? Rolando sua cadeira até o espelho de corpo inteiro do quarto, Ricardo se forçou a encarar sua própria imagem com honestidade brutal. Não viu ali o milionário respeitado que todos os executivos da cidade cumprimentavam com reverência, mas sim um homem emocionalmente quebrado, repleto de medos paralisantes e inseguranças que cresciam como erva daninha. O impulso de se aproximar romanticamente de Camila crescia exponencialmente a cada encontro casual, mas uma voz interior cruel e persistente insistia em sussurrar: ela nunca vai conseguir olhar para você além da piedade social. Quem poderia genuinamente amar um homem reduzido a uma cadeira de rodas? Você seria apenas mais um peso em uma vida que já é suficientemente difícil. E assim, naquela noite silenciosa e solitária, com os sons distantes do tráfego de Copacabana como trilha sonora melancólica, Ricardo teve uma revelação dolorosa, mas necessária. Ele carregava um peso emocional tão esmagador quanto o que observara em Camila, apenas de natureza completamente diferente. O dela era um passado marcado por abandono, traição e dificuldades financeiras constantes. O dele era a certeza cruel e persistente de que, mesmo possuindo materialmente tudo o que o dinheiro poderia comprar, sentia-se como um ser humano fundamentalmente incompleto e inadequado para qualquer forma de amor genuíno. Dois mundos emocionalmente feridos haviam se cruzado de forma aparentemente casual em um café modesto da Lapa, mas o destino ainda guardava provações e desafios que testariam definitivamente se aquela ligação inesperada e delicada poderia realmente florescer em algo duradouro e transformador para ambos, ou se sucumbiria ao peso de inseguranças, diferenças sociais e medos que ambos carregavam como cicatrizes invisíveis. O sábado amanheceu ensolarado, e o céu do Rio de Janeiro parecia pintado à mão, sem nuvens para atrapalhar. Ricardo havia passado a noite em claro, remoendo pensamentos. Desde que conheceu Camila e Helena, algo dentro dele parecia ter despertado. Já não bastava encontrá-las por acaso no café. Queria mais. Queria estar presente em suas vidas, ainda que não soubesse exatamente como. Após muito refletir, decidiu fazer algo que há tempos não fazia: convidar alguém para sair. Não era um jantar de negócios, não era uma reunião formal. Seria apenas um passeio simples, um gesto para mostrar que desejava compartilhar momentos reais. Pegou o celular, hesitou por alguns minutos, mas finalmente digitou uma mensagem curta para Camila. Pensei em levar Helena ao parque amanhã. Gostaria que viessem comigo. Não esperava uma resposta imediata. Camila, sempre desconfiada, poderia recusar. Mas para sua surpresa, minutos depois o aparelho vibrou. Se for algo rápido, podemos ir. Ela vai gostar. Ricardo sorriu sozinho. A expectativa era quase infantil, como se fosse um adolescente prestes a viver o primeiro encontro. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, estava diante da entrada do Parque das Ruínas em Santa Teresa. Não queria chofer nem seguranças. Pediu que seu motorista o deixasse algumas ruas antes e conduziu sozinho a cadeira de rodas até o local. Precisava mostrar que podia, de alguma forma, estar no mundo dela sem o peso da ostentação. Pouco depois, viu Camila surgir pela ladeira, de mãos dadas com Helena. A menina usava um vestido amarelo leve, que contrastava com a pele bronzeada pelo sol. Corria animada, puxando a mãe, enquanto Camila, em roupas simples, parecia mais relaxada sem o uniforme de trabalho. "Ricardo!" gritou Helena ao vê-lo, correndo até a cadeira de rodas e o abraçando sem cerimônia. Ricardo não conteve a emoção. Que recepção maravilhosa! Camila se aproximou, ofegante. Espero que não tenha se incomodado com a pressa dela. De forma alguma. Ele sorriu. A alegria dela é contagiante. O trio passou pelo portão do parque, e Helena logo disparou em direção aos jardins, encantada com as flores coloridas e as esculturas espalhadas pelo espaço. Ricardo e Camila a seguiram em ritmo mais calmo. Faz tempo que não venho a lugares assim, comentou Camila, olhando ao redor. Trabalho tanto que raramente sobra um tempo de qualidade para a minha filha. Mesmo assim você consegue dar a ela mais do que muitos pais dariam com todas as condições do mundo, respondeu Ricardo admirado. Ela o fitou,
surpresa com a sensibilidade das palavras. Não estava acostumada a ouvir elogios sinceros. Faço o que posso, disse baixando os olhos. Nem sempre acho que é suficiente. Acredite em mim, retrucou Ricardo. Ela tem exatamente o que precisa, amor. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados. Camila desviou o olhar, tentando disfarçar a emoção enquanto Helena voltava correndo, com um punhado de flores mal colhidas na mão. Festa e essas são para você, Ricardo, disse a menina, entregando-lhe um buquê improvisado de margaridas e folhas verdes. Assim você não fica mais triste. Ricardo sentiu o coração apertar. Pegou as flores com cuidado, como se fossem o presente mais valioso que já recebera. Helena, você não imagina o quanto isso significa para mim. Camila observava a cena em silêncio. Havia ternura em seus olhos, mas também um medo discreto. Medo de que a filha se apegasse demais a alguém que por algum motivo poderia não permanecer. Mais tarde, sentaram-se em um gramado iluminado pelo sol. Helena insistiu que todos comessem os biscoitos que Camila havia levado em uma pequena lancheira. Ricardo, acostumado a refeições sofisticadas e caríssimas, nunca havia apreciado tanto um biscoito simples. Cada mordida trazia lembranças da infância, da época em que sua mãe fazia quitutes em casa, antes de a vida se transformar em uma corrida por sucesso. Sabe, Camila, disse Ricardo olhando o horizonte, quando o acidente aconteceu, eu acreditei que nunca mais poderia ter momentos assim. A sensação de liberdade, mesmo que limitada, parecia perdida para sempre. Camila virou-se para ele intrigada. Mas você está aqui. Está vivendo. É, ele suspirou, mas não sozinho. Essa é a diferença. Ela não respondeu. Apenas baixou os olhos, mexendo nas mãos como se temesse encarar o peso daquelas palavras. Helena, alheia à profundidade da conversa, interrompeu. Vamos tirar uma foto? Assim nunca esquecemos esse dia. A menina posicionou o celular da mãe e correu para se encolher entre os dois. O clique registrou uma imagem singela. Um homem em cadeira de rodas segurando flores, uma mulher com um olhar tímido e uma criança sorridente no meio. Naquele fim de tarde, quando se despediram, Ricardo se sentiu diferente. Não era mais apenas um milionário isolado. Havia encontrado, ainda que por algumas horas, uma sensação de pertencimento. Camila, por sua vez, caminhava de volta para casa com o coração dividido. Por mais que quisesse proteger Helena, não podia negar que também havia sentido algo especial naquele encontro. E assim, no simples passeio de um sábado ensolarado, nasceu a primeira chama de esperança de que talvez os destinos de Ricardo e Camila estivessem se entrelaçando de forma inevitável. As semanas seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas revolucionária, na rotina existencial de Ricardo. Pela primeira vez desde aquela fatídica madrugada do acidente, que mudou irreversivelmente o curso de sua vida, ele se encontrou esperando com ansiedade genuína e expectativa positiva a chegada dos fins de semana. Os sábados e domingos, que antes se arrastavam como eternidades vazias, preenchidas apenas pelo eco de sua própria solidão, agora representavam oportunidades preciosas de encontrar Camila e Helena no aconchegante encanto doce ou em passeios simples, mas significativos, pelos parques e praças históricas da cidade. As tardes intermináveis e emocionalmente estéreis em seu apartamento de cobertura, cercado por luxos caros que não conseguiam preencher o vazio existencial, haviam dado lugar a conversas animadas que fluíam naturalmente, gargalhadas cristalinas de criança que ecoavam como música em seus ouvidos e até mesmo momentos de silêncio compartilhado que, surpreendentemente, já não lhe pesavam como fardos constrangedores, mas sim como pausas contemplativas, repletas de intimidade crescente. Helena parecia cada dia mais genuinamente apegada a ele, demonstrando um afeto espontâneo que desarmava completamente suas defesas emocionais. Corria em sua direção com alegria radiante sempre que o avistava, abraçava sua cadeira de rodas como se fosse a coisa mais natural do mundo, enchia seus bolsos de desenhos coloridos feitos especialmente para ele durante as aulas na escola, e repetia constantemente, com aquela convicção inabalável das crianças, que ele já fazia parte integrante de sua pequena família especial. Ricardo, ao ouvir declarações como essa,
Sentia-se completamente preenchido por uma emoção avassaladora e transformadora que toda sua fortuna jamais conseguira proporcionar. A sensação pura de ser genuinamente amado e aceito incondicionalmente. Camila, por sua vez, ainda mantinha uma reserva protetiva cautelosa e compreensível, guardando certa distância emocional estratégica, que falava mais de experiências passadas dolorosas do que de frieza natural. No entanto, era impossível para qualquer observador atento negar que algo profundo e gradual também começava a se transformar nela. Seus sorrisos se tornavam mais frequentes e espontâneos. Seus olhos se demoravam um pouco mais nos dele durante as conversas. E, ocasionalmente, Ricardo captava momentos fugazes em que ela o observava com uma expressão que ia muito além de simples cordialidade social. Enquanto essa transformação emocional positiva florescia discretamente nos encontros semanais, no mundo implacável dos negócios corporativos, a ausência frequente de Ricardo das reuniões executivas e compromissos empresariais começava a gerar ondas de desconforto e especulação entre seus sócios e investidores. Roberto Vasconcelos, primo de Ricardo e sócio minoritário da complexa holding familiar, que controlava um império imobiliário avaliado em centenas de milhões, observava cada mudança no comportamento do primo com olhos progressivamente mais invejosos e calculistas. Roberto era um homem de 42 anos que havia passado toda a sua vida adulta, vivendo à sombra sufocante do sucesso extraordinário do primo mais novo. Ambicioso por natureza e estrategicamente calculista em cada movimento, sempre alimentara secretamente a esperança crescente de que algum dia, por acidente, doença ou qualquer outro infortúnio, conseguiria assumir o controle absoluto dos negócios familiares que considerava parcialmente seus por direito de sangue, mas que nunca conseguira liderar devido à competência inquestionável e ao carisma natural de Ricardo. O acidente que deixara Ricardo paraplégico havia inicialmente despertado em Roberto uma mistura complexa de sentimentos, genuína preocupação familiar, mas também uma esperança oculta e moralmente questionável de que a incapacidade física pudesse finalmente abrir as portas para sua ascensão corporativa. No entanto, para sua frustração crescente, Ricardo continuara dirigindo os negócios com a mesma eficiência implacável de antes, adaptando-se às limitações físicas sem permitir que afetassem sua liderança empresarial. Até agora, numa tarde úmida de segunda-feira, quando o escritório ainda ecoava com o movimento acelerado de funcionários retornando do almoço, Roberto decidiu tomar uma iniciativa que vinha planejando há semanas. Entrou abruptamente na sala executiva de Ricardo sem sequer bater na porta. Uma invasão de privacidade calculadamente desrespeitosa, encontrando o primo completamente distraído, sorrindo sozinho diante de um desenho colorido com lápis de cera que Helena havia lhe presenteado no último encontro. Vejo que está extremamente ocupado com assuntos estratégicos, comentou Roberto com uma ironia venenosa que pingava de cada sílaba, posicionando-se deliberadamente em frente à mesa executiva como quem assume uma posição de confronto. Negócios praticamente parados, reuniões canceladas e você aqui brincando de babá voluntário. Ricardo ergueu lentamente os olhos do desenho, sua expressão mudando instantaneamente de contemplação serena para irritação controlada. Não é absolutamente da sua conta como escolho passar meus momentos livres, Roberto. Claro que é da minha conta, rebateu o primo com uma agressividade mal disfarçada, sentando-se sem convite na poltrona de couro em frente à mesa, suas mãos batendo nervosamente nos apoios. Desde quando você começou a sumir sistematicamente de reuniões cruciais, cancelar compromissos com investidores importantes e ignorar decisões estratégicas urgentes? Nossos parceiros financeiros estão genuinamente preocupados. E sabe o que está circulando pelos corredores corporativos? Que certas companhias inadequadas, estão desviando perigosamente sua atenção dos negócios. Ricardo franziu o senho, sentindo uma tensão familiar crescer em seus ombros. Do que exatamente está falando, Roberto? Roberto inclinou-se para frente predatoriamente, exibindo um sorriso que misturava falsidade com veneno puro. Dessa tal Camila Duarte Santos.
Uma simples auxiliar de enfermagem. Mãe solteira abandonada, carregada de dívidas e problemas financeiros. Você realmente acredita que uma mulher nessa situação desesperadora se aproximaria de um homem da sua fortuna por coincidência romântica? Ricardo sentiu o sangue literalmente ferver em suas veias, mas forçou-se a manter o controle emocional que aprendera a exercer em negociações difíceis. Cuidado muito sério com suas palavras, Roberto. Você está pisando em terreno perigoso. Estou apenas tentando abrir os olhos de alguém que considero família, respondeu Roberto com uma falsidade teatral, puxando dramaticamente uma pasta marrom da pasta interna do paletó e jogando-a sobre a mesa executiva com um som seco que ecoou pela sala silenciosa. Veja por si mesmo os fatos concretos antes de se deixar levar por sentimentalismos inadequados. Dentro da pasta, organizados com precisão maliciosa, havia cópias xerografadas de contas de energia elétrica em atraso, boletos de aluguel com carimbos de vencimento, extratos bancários mostrando saldo negativo e até mesmo uma notificação judicial relacionada a uma dívida de cartão de crédito acumulada durante uma emergência médica de Helena no ano anterior. Ela não possui absolutamente nada de valor, Ricardo, continuou Roberto com crueldade calculada, apontando para os documentos como evidências em um tribunal. Trabalha em 2 empregos exaustivos apenas para conseguir pagar o básico. Acumula dívidas constantemente e você é literalmente uma fortuna ambulante em cadeira de rodas. Você realmente quer acreditar ingenuamente que isso é uma coincidência romântica do destino? O coração de Ricardo se contraiu dolorosamente, como se tivesse levado um soco no peito. A lembrança cruel do abandono que Camila havia sofrido do pai de Helena voltou instantaneamente à sua mente com força devastadora. O médico residente promete amor eterno e desaparece covardemente ao descobrir a gravidez. Seria terrivelmente possível que, inconscientemente ou não, ela estivesse repetindo a mesma estratégia de sobrevivência. Mas agora, ao contrário, ele fisicamente vulnerável, emocionalmente carente, financeiramente poderoso, poderia estar sendo sutilmente manipulado por alguém desesperada por estabilidade. Roberto, observando com satisfação sádica a hesitação e confusão crescentes no rosto do primo, decidiu desferir o golpe psicológico final. Você sempre foi um homem extremamente inteligente e analítico nos negócios, Ricardo. Mas agora está completamente cego pela carência emocional e pela necessidade desesperada de se sentir desejado novamente. Não se deixe enganar por performances bem ensaiadas. Gente nessa situação financeira desesperadora só se aproxima de homens como você, por interesse puro e estratégico. É matemática simples. Ela precisa de dinheiro, você precisa de companhia. Mas quem está realmente sendo explorado nessa equação? As palavras de Roberto ecoaram pela sala como tiros certeiros, cada sílaba desenhada especificamente para atingir as inseguranças mais profundas que Ricardo carregava desde o acidente. A semente venenosa da dúvida começou a germinar imediatamente em sua mente, espalhando-se como um vírus emocional que infectava cada lembrança positiva dos últimos encontros. Naquela noite interminável, sozinho em sua cobertura com vista panorâmica para as luzes cintilantes de Copacabana, Ricardo encontrou-se completamente incapaz de encontrar paz ou descanso. Cada palavra maliciosa de Roberto ecoava incessantemente em sua mente como um disco arranhado, repetindo-se obsessivamente. As imagens dos boletos em atraso e extratos bancários negativos, mesmo que pudessem ter explicações perfeitamente legítimas e compreensíveis, pesavam exponencialmente mais em sua consciência perturbada do que todas as lembranças genuinamente felizes dos passeios no parque, das risadas compartilhadas no café, dos abraços espontâneos de Helena. Ele se forçou a questionar cada momento, cada sorriso, cada gesto de carinho. E se tudo não passou de uma performance cuidadosamente calculada? E se Camila estiver comigo apenas como uma estratégia desesperada para conseguir estabilidade financeira para ela e Helena? E se eu for apenas mais um homem rico e vulnerável sendo manipulado por alguém em situação de desespero? A dúvida corrosiva começou a devorar seu coração como ácido, destruindo sistematicamente
cada construção emocional positiva que havia sido pacientemente edificada durante as semanas anteriores. Parte dele, a parte que ainda acreditava na bondade humana, queria desesperadamente continuar acreditando na pureza genuína do sorriso de Helena e na honestidade transparente que via nos olhos de Camila. Outra parte, no entanto, a parte ferida pela solidão crônica, pela insegurança física, pelo medo profundo de ser visto apenas como um objeto de piedade ou interesse financeiro, temia profundamente estar sendo enganado de forma sofisticada e cruel. No fundo de sua alma atormentada, Ricardo reconhecia que estava enfrentando um dilema emocional que poderia definir o resto de sua vida. O encontro casual que lhe havia devolvido esperança, propósito e a capacidade de sorrir genuinamente, agora se transformava rapidamente em um tormento psicológico avassalador. O medo paralisante de descobrir que era apenas um degrau financeiro para alguém em desespero econômico ameaçava destruir completamente tudo o que havia começado a florescer, de mais belo e transformador em seu coração ressuscitado. A noite se estendia infinitamente diante dele, repleta de perguntas sem respostas e medos que cresciam como sombras na escuridão de sua alma dividida. A noite caía sobre o Rio de Janeiro, quando Ricardo, com os olhos pesados de dúvida, decidiu procurar Camila. As palavras de Roberto ecoavam como veneno em sua mente, e as cópias dos boletos espalhadas sobre sua mesa ainda o encaravam como provas irrefutáveis. E se tudo não passava de um jogo? E se aquela ternura fosse apenas fachada? Pegou o celular e enviou uma mensagem curta. Preciso falar com você hoje. Camila, embora surpresa, respondeu prontamente. Estamos em casa. Pode vir. O prédio onde ela morava era simples, antigo, com paredes descascadas e lâmpadas fracas nos corredores. Ricardo subiu pela rampa estreita, observando os detalhes que até então não conhecia. Quando Camila abriu a porta, trajava roupas caseiras e parecia cansada, mas seu sorriso ao vê-lo foi genuíno. Que surpresa! Disse ela, convidando-o a entrar. Helena está no quarto fazendo a lição. Quero um café. Ricardo não retribuiu o sorriso. Seu rosto estava duro, fechado. Camila percebeu a mudança imediatamente. O que aconteceu? Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva e a mágoa que se misturavam em seu peito. Eu queria acreditar que nossa aproximação era sincera, Camila. Mas me diga, desde quando você planejou isso? Ela franziu a testa confusa. Planejei o quê? Não estou entendendo. Não brinque comigo. A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Você sabia exatamente quem eu era. Sabia da minha condição, da minha solidão, e usou isso a seu favor. Camila ficou pálida. Como pode dizer isso? Eu nunca... Então como explica isso? Interrompeu, tirando da pasta os papéis que Roberto lhe entregara. Contas atrasadas, aluguel vencido, dívidas. Está tudo aqui. Camila pegou os papéis com as mãos trêmulas. Seus olhos se encheram de lágrimas, não pela humilhação das dívidas expostas, mas pela decepção em ver que Ricardo acreditava naquela versão. Então é isso que você pensa de mim? Que me aproximei por interesse. Ricardo desviou o olhar, incapaz de encará-la. Eu não sei mais em quem acreditar. Camila respirou fundo, lutando para controlar a voz embargada. Eu nunca pedi nada a você, Ricardo. Nunca aceitei um centavo. Sabe por quê? Porque já vivi isso antes. Já fui enganada por promessas de homens que só pensavam em si mesmos. Eu não permitiria que minha filha passasse pela mesma dor. Ele permaneceu em silêncio, cada palavra dela atravessando como lâmina, mas a dúvida ainda o dominava. Se acha que estou atrás da sua fortuna, está enganado. Camila continuou, agora firme, embora as lágrimas corressem pelo rosto. Eu posso ter pouco, posso até ter dívidas, mas tenho dignidade. Nesse instante, Helena saiu do quarto segurando um caderno nas mãos. Ao ver a mãe chorando, correu até ela. Mamãe, o que houve? Camila se abraçou com força. Nada, meu amor. Vai ficar tudo bem. Helena olhou para Ricardo com inocência. Você não gosta mais da gente? A pergunta caiu como uma pedra no coração dele. Ricardo tentou responder, mas a voz não saiu. Levantou-se da cadeira, empurrando as rodas com pressa até a porta. Camila ainda conseguiu dizer, vá, Ricardo. É melhor assim. Ele parou por um segundo,
desejando voltar atrás, mas o orgulho e a confusão falaram mais alto. Saiu sem olhar para trás. Camila fechou a porta com as mãos trêmulas e caiu de joelhos abraçando a filha. Prometo que não vou deixar ninguém nos machucar, Helena. Nunca mais. E naquela noite, dois corações que começavam a se encontrar foram separados pela mentira e pela insegurança. Os dias que se seguiram foram os mais pesados da vida de Ricardo. O apartamento luxuoso parecia um palácio vazio, frio e silencioso. Cada objeto caro ao seu redor lembrava o quanto estava sozinho. A imagem de Camila com lágrimas nos olhos e a voz frágil de Helena perguntando: "Você não gosta mais da gente?" não saíam de sua mente. Tentava se convencer de que havia feito a coisa certa, de que se proteger era necessário. Mas no fundo, sentia um vazio profundo, como se tivesse arrancado de si a única esperança de recomeçar. Na manhã de quarta-feira decidiu voltar ao Encanto Doce. O café estava quase vazio. Dona Olga, ao vê-lo entrar, percebeu seu semblante abatido e não resistiu. "Bom dia, Ricardo. Não quero me intrometer, mas o senhor parece carregando o mundo nas costas." Ele suspirou. "Talvez esteja." Sentou-se à mesa próxima da janela, a mesma em que tantas vezes encontrara paz. Dona Olga trouxe um café forte e se acomodou à sua frente. "A vida é muito curta para a gente se encher de arrependimentos." "O que houve?" Ricardo hesitou. Não queria expor seus problemas, mas algo na sinceridade daquela mulher o desarmou. "Conheci alguém." "Alguém simples, verdadeira. Mas deixei minhas desconfianças falarem mais alto. Disse coisas que não deveria e acho que perdi essa pessoa para sempre." Dona Olga apertou os lábios pensativa. "Está falando da Camila, não está?" Ricardo a fitou, surpreso. "Sim, como sabe?" "Porque conheço aquela moça," respondeu a senhora com firmeza. "Ela vem aqui há meses, sempre traz a filha, pede o que pode pagar e nunca aceita nada de graça. Já tentei várias vezes oferecer um café, um bolo. Ela sempre recusa. Sabe por quê? Porque não gosta de dever nada a ninguém. Camila é orgulhosa, mas no melhor sentido. Prefere a luta à esmola." Ricardo sentiu um aperto no peito. "Então, não havia interesse?" Interesse?" Dona Olga balançou a cabeça. "Aquela mulher só tem olhos para a filha. Se aproximou de você, foi porque encontrou alguém que a escutou, que a tratou com respeito. Não porque viu sua fortuna." As palavras dela caíram sobre Ricardo como um soco. Lembrou-se de cada olhar sincero de Camila, de cada gesto espontâneo de Helena. Como pôde duvidar? Como pôde dar ouvidos a Roberto e ferir justamente quem mais lhe ofereceu carinho verdadeiro? A vergonha queimava dentro dele. "Eu fui um idiota. Não é tarde demais," disse Dona Olga, com a sabedoria de quem já vira muita coisa na vida. "Mas não tente consertar com presentes caros ou promessas vazias. Se quiser reconquistar essa mulher, terá que mostrar quem você realmente é." Naquela noite, Ricardo abriu a gaveta da mesa de cabeceira e tirou o desenho de Helena. Nele, 3 figuras sorridentes formavam uma família: Camila, Helena e ele. Passou os dedos pelas linhas coloridas e pela primeira vez em anos deixou as lágrimas caírem, sem tentar escondê-las. "Eu não posso perder isso." Fersensenas murmurou. "Não posso perder vocês." Foi então que tomou a decisão. O gesto que faria não teria nada de luxo, porque era justamente o luxo que havia criado o abismo entre eles. Precisava de algo simples, humano, capaz de mostrar que não era o milionário distante que todos viam, mas um homem arrependido, pronto para se despir do orgulho. E com essa escolha no coração, Ricardo sentiu nascer uma coragem que não experimentava desde antes do acidente. Sabia que ainda seria difícil reconquistar a confiança de Camila, mas pela primeira vez em muito tempo, acreditou que valia a pena tentar. Na tarde de sábado, o sol se escondia atrás de nuvens quando Ricardo pediu ao motorista que o levasse até o bairro simples onde Camila morava. Não levou nada luxuoso, apenas uma pequena caixa, com um bolo de chocolate comprado em uma padaria. Bateu a porta com o coração acelerado. Camila abriu, surpresa e desconfiada. "Ricardo!" disse com a voz firme. "O que está fazendo aqui?" Ele respirou fundo. "Não vim com desculpas prontas. Só quero que me escute." Camila hesitou, mas abriu espaço. Helena, ao ver Ricardo, correu e se pendurou em seu colo sem pensar 2 vezes.
Eu sabia que você voltaria. Ricardo a abraçou forte, lutando contra a emoção. Olhou para Camila, que o observava de braços cruzados. Camila, eu errei. Fui injusto. Deixei minhas inseguranças e a inveja de outros me cegar. Disse coisas que não devia e duvidei da sua dignidade. Ela engoliu em seco, mas manteve a postura. E agora? O que espera de mim? Ricardo abriu a caixa, mostrando o bolo simples. Não trago nada caro, nenhum presente. Só quero a chance de começar de novo. Quero provar que não sou apenas o homem da cadeira de rodas e da fortuna, mas alguém disposto a construir algo verdadeiro. O silêncio pesou. Helena, sem entender a tensão, correu até a mesa. Podemos acender uma vela, mamãe? Igual no aniversário dele. Camila não respondeu de imediato. Seus olhos estavam marejados. Aproximou-se devagar. Encarou Ricardo e finalmente deixou as lágrimas escorrerem. Se eu acreditar em você de novo, não me decepcione. Ricardo estendeu a mão e ela a segurou. Um gesto simples, mas que carregava mais força do que qualquer promessa. Nesse instante, ele se inclinou e a beijou suavemente. Foi um beijo curto, mas cheio de perdão e esperança. Helena bateu palmas, rindo. Agora sim. Ninguém vai ficar sozinho. Com o tempo, as feridas foram cicatrizando. Ricardo passou a visitar Camila e Helena com frequência, e pouco a pouco, a confiança voltou a nascer entre eles. Mas em vez de manter a vida dividida, Ricardo tomou uma decisão: trazer mãe e filha para dentro de sua casa. Quando fez o convite, Camila hesitou. Ricardo, não sei se é o lugar certo para nós. Sua vida é tão diferente. Tenho medo de não cabermos nesse mundo. Ele segurou suas mãos. Minha vida só fazia sentido quando estava vazia. Mas desde que conheci vocês, percebi que uma casa sem risadas e sem afeto é só um prédio frio. Quero que minha casa seja um lar. Quero que seja o lar de vocês também. Camila o olhou nos olhos e pela primeira vez acreditou sem reservas. Helena, animada, correu pela sala luxuosa da mansão quando chegaram pela primeira vez. Uau, mamãe! Olha o tamanho disso! Mas logo espalhou seus brinquedos. Pregou desenhos coloridos na geladeira de inox e ocupou cada canto com sua energia. O lugar que antes era silencioso, agora estava cheio de vida. Numa tarde ensolarada, sentados no jardim da mansão, Ricardo observava Helena correr entre as flores. Camila estava ao seu lado, apoiada em sua cadeira. Sabe o que percebi? Disse ele, emocionado. Tive riqueza, poder, sucesso. Mas só agora entendi o que significa ter tudo. Camila sorriu encostando a cabeça em seu ombro. Porque agora você tem uma família. Ricardo deixou que as lágrimas escorressem, mas desta vez eram de alegria. Olhou para o céu agradecido e beijou Camila com ternura. Helena correu até eles ofegante. Vamos tirar uma foto? Assim nunca vamos esquecer que somos uma família de verdade. E naquele instante, Ricardo soube que sua maior conquista não estava nos negócios ou nas cifras, mas no amor simples de duas pessoas que escolheram estar ao seu lado. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.